você amigo. Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é ele, sempre ele, cantor e compositor. Inclusive cantamos e gravamos uma canção. Estou apaixonado, já está à disposição nas plataformas do YouTube, do WhatsApp e do Facebook, em breve o Instagram. Mas o momento não é esse de falar de música nem de canção. O momento é que nós estamos numa quarta totalmente especial. Aquela quarta da sabatina, super quarta. E eu, como sempre falo, tenho que começar do zero. Nada sei. Tem que começar limpando o cabeção para memorizar os novos estudos. E nada mais, nada menos para tirar essas dúvidas, questões, questionamento para tudo e quanto lado. Quando você lê a Torá, você pensa que tem contradição, mas tem chave, tem segredo. E nesse momento só ele, sempre ele, que eu já estou no Rio de Janeiro e ele lá no Paraná, para tirar essas questões no que tange a Torá, tradição oral, enfim, sabe tudo, mais um pouco das histórias bíblicas e seculares. Eu falo com ele que é professor de português, professor de hebraico, o meu professor de hebraico, professor de grego, que eu não vou nem arriscar, né? Porque o hebraico já enrola a língua. O grego não vou arriscar agora não. E é professor de inglês, né? E italiano. E tem os seus livros aí lançando aí para o mercado, para todo o Brasil. Eu falo com o João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia, João Alves Correia, tudo bem por aí? Bom dia, Geraldo, todos os amigos que nos ouvem, né, pelo YouTube. Muito bom estar aqui de volta e quero parabenizá-lo aí, Geraldo, pelo lançamento da nova canção, né, do cover da nova canção do Daniel, muito bacana. Aconselho o pessoal lá a dar uma olhada no teu canal, se inscrever, porque vai ter novidade por aí, né? Muito bom, parabéns. E dia 6 de maio já tem outra gravação, vou fazer um link para as pessoas escolherem qual é a canção que eu vou cantar dia 6 de maio, que eu vou gravar. Eu estou muito feliz com esse projeto. É um projeto hobby, né? Mas vai que... Exatamente. Estamos aí para apoiar. Vamos cavar poço, né? Vamos cavar poço. De repente eu acho uma água boa. É verdade. Corretíssimo. Mas, amigos, então se inscrevam lá no canal do Geraldo, muito bom. Tem outras canções lá também, maravilhosas, muito boas. Vocês vão gostar. E inscreva-se também no canal do João Alves Correia, que os estudos aí é para pegar fogo. Nós temos uns 3 temas separados antes, logo depois de Torre de Babel, que prepara o cabeção. Se você quer estudar, quer conhecer a verdade, fica atento aí que vem temas aí bombásticos. Bem, João? Mas é isso aí. Pois é, temos aí um projeto interessante para esse ano. Estamos ainda a 4º mês, né? Podemos dizer que seja início do mês ainda, início do ano ainda. Tem muita coisa pela frente para a gente estudar. Estamos aí quase liquidando essa fatura aqui da torre, né? Eu acho que nós estamos na 3ª aula, se não me falha a memória. Eu acho que está indo para a 4ª, Geraldo. 4ª? Então eu estou já viajando, mas já viajei. Mas vou voltar para a 4ª. Então, vamos aqui para a gente não perder tempo, porque cada versículo aqui, uma palavra aqui, ela tem uma chave. E eu quero ver você quebrando essa chave, esse código. Nós paramos no capítulo 11, no verso 4, semana passada, né? Exato. Porém, ficou aqui uma pequena palavra, algumas pequenas palavras que a gente precisa elucidar ela para entrar no capítulo, no verso 5, né? Então, posso dar início aqui no 4, logo para fazer um resumozinho e entrar no 5? Manda lá, vamos ver. Vamos lá. Gênesis, que é Bereshit no hebraico,
verso 4. E disseram-lhe: vinde, edificamos para nós uma cidade, uma torre, e que seu nome chegue nos céus, e conseguimos para nós uma fama, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Bom, você já explicou o que é o vale, o que é a torre, explicou a decadência, não tem nada de literal, não tem uma torre construída, né? Mas esse texto me chamou a atenção porque ele falaram que não queria ser espalhado pela terra. Como assim? Queria entender ser espalhado, por que motivo? Se eles se reuniram para se construir essa torre na metáfora, mas não queria ser espalhado. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos aí relembrar alguns pontos importantes do texto. Nós temos aprendido que o texto ele elabora sobre uma metáfora, uma ampla metáfora, e aí é importante que a gente apresente o plano de fundo. Acontece que quando nós equiparamos ou comparamos esse texto com o Éden, nós vemos aí semelhanças incríveis com ele. Primeiramente porque eles estavam viajando para o leste, diz o texto. Verdade. E ao viajarem para o leste se depararam com um grande vale. Essa ideia do viajar em direção ao leste representa a ideia edênica, a saída do Éden, a expulsão do jardim do Éden, ou seja, da condição edênica, melhor dizendo, em que o homem estava num estado de exaltação diante de Deus, onde o homem era muito exaltado, onde havia uma inocência, havia uma coerência com a vontade de Deus. Porém, quando o homem se escolhe seguir o seu caminho de forma independente, ele é banido do Éden, dessa condição. Ou seja, banir do Éden significa mudar a condição do homem para uma condição totalmente independente, onde o livre-arbítrio está imperando, onde as escolhas estão influenciando a vida humana. E o Éden é justamente a referência do leste, para onde eles viajam, metaforicamente falando. O homem saindo dessa condição. E encontrando esse vale representa a condição cada vez mais decadente da humanidade. Eles resolvem então ali construir uma torre. A história diz, a parábola diz, vou usar o termo parábola, que é um termo mais conhecido, que eles edificaram uma torre. Essa torre representa então a vontade do homem de se exaltar acima deste vale, acima dessa depressão, de sair desse buraco, vamos dizer assim, por conta própria. E essa torre representa o ego. A cidade representa uma construção emocional. Assim a humanidade, então, ela passa a andar com as próprias pernas, independente de Deus e rebelando-se contra Deus. Nós lembramos do nome Nimrod, que é o governador metafórico de Babel, que é, na verdade, aquele que se rebela contra Deus. Nimrod significa o quê? Nós nos rebelaremos. Também menciona o texto 2 rios, que é, no caso, Shinar, é uma representação de 2 rios, ou seja, as duas inclinações do homem, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Mas a intenção, agora chegando na intenção deles, é que eles queriam construir essa cidade, esta torre, de acordo com a parábola, para que não fossem espalhados dali para a face de toda a terra. Bom, quando Deus cria o homem, quando Deus cria a humanidade, nós percebemos que o primeiro mandamento, aliás, é visto no judaísmo como o primeiro mandamento, é o crescer e multiplicar e encher a terra. Ora, crescendo e multiplicando, o homem estava, de repente, fazendo, mas enchendo a terra. Enchendo a terra, não. Por quê? Porque eles não queriam ser espalhados, não queriam, por assim dizer, ocupar o restante da terra, por assim dizer. Bom, isso que o texto a nível pshat nos diz, a nível literal nos diz. Então,
a ideia deles era descumprir esta parte da mitzvah. Ou seja, eles achavam, o homem sempre achou, que fortalecendo, fazendo uma fortaleza para si, ele poderia resistir e se isolar de qualquer influência divina, de qualquer influência de Deus. Ou se convenceria então da não necessidade de um Deus, da não necessidade de ter Deus, digamos, coordenando a sua vida. E eles também não queriam descendentes? Não, o texto não fala isso, só fala que eles não queriam ocupar a face da terra. Entendi. Né? Porque o mandamento é encher a terra representa o planeta. Perfeito. E o que eles não queriam fazer? Não queriam ocupar o restante do planeta. Mas o que tem a ver? O que tem a ver isso, digamos, a nível metafórico? Primeiramente, é que eles não queriam cumprir essa mitzvah, esse primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Os mais importantes. Não apenas a ideia da reprodução, porque nós não temos aqui notícia da ideia da reprodução. É muito provável que eles tivessem essa noção de reprodução, sim, porque é instintivo. Mas a ideia de ocupar a terra não fazia parte da sua noção, da sua ideia. Mas o que isso quer dizer a nível metafórico? O homem, quando ele se desvincula da divindade, quando ele se desvincula de Deus, ele se acha autossuficiente, Geraldo. Entendi. Autossuficiente. Bom, pensando ser autossuficiente, ele entende que é muito melhor que ele se concentre em determinado ponto. Veja, a Kabbalah nos ensina, por exemplo, que o homem que é voltado para dentro, para si mesmo, ele busca, na verdade, a satisfação dos seus próprios interesses. Então, nesse aspecto de não se espalhar para o mundo, isso significa o homem que está introjetando a ideia da sua independência. Ou seja, eu não preciso de Deus. Eu não preciso olhar para fora. Eu não preciso ver o que há lá fora. Eu estou preocupado comigo mesmo. Veja, as pessoas de Babel, na metáfora, na parábola, pensavam que eles eram o eixo do mundo, que o mundo girava em torno deles. E você deve conhecer muitas pessoas que pensam desta forma, que o mundo gira em torno deles. Sim. Certamente você conhece, eu conheço, todo mundo conhece uma pessoa que pensa que é independente, que, digamos, não depende de ninguém, não depende de nada, que não está conectado com o todo, com o cosmos, com a criação, se acha autossuficiente. Babel é uma representação disso. A torre e a ideia de não se espalhar significa exatamente isso, o homem que está voltado para si. Na tradição mística judaica, da Kabbalah, nós aprendemos que existem dois tipos de Adam, dois tipos de homem, de ser humano. Existe o Adam Kadmon, que é o homem voltado para o alto, e o Adam Belial, que é o homem voltado para baixo. Nesse caso, os habitantes de Babel representam esse aspecto humano do Adam Belial, o homem voltado para baixo. Ou seja, voltado para os elementos da própria terra, voltado para si mesmo, voltado para o ego. Sim. Enfim, ele não quer se espalhar aqui, digamos, de acordo com o texto, porque ele está muito mais preocupado consigo mesmo do que com os demais, com os outros. Ele abandonou de fato, eles abandonam o Criador de fato como, assim, na mente deles, existe um Criador, mas eles não estão nem aí para isso? Não, eles preferem ignorar isso, né? E na verdade, é provável que essa metáfora seja uma alusão ao primeiro movimento ateísta da humanidade. Ao primeiro momento em que o homem quis se libertar da ideia de um Deus, de um Criador. Porque assim ele podia, obviamente, dar vazão às maquinações do seu pensamento, né?
E como diz o Salmo, diz o tolo em seu coração, Ein Elohim, não existe Deus, né? Não há Deus. Então, essa metáfora de Babel é provavelmente uma alusão ao caminho em que a humanidade estava seguindo, né? Do fato de não se espalhar, de não se difundir pelo mundo, representa exatamente esse tipo de pessoa que se tranca em seu próprio mundo, achando que o seu mundo é o centro de todas as coisas. Ou seja, é muito mais um mussar, um ensinamento ético, do que um ensinamento geográfico ou histórico que temos aqui. É muito mais introspectivo, é muito mais precioso, é muito mais profundo do que as pessoas podem imaginar. Então chegamos a essa questão do espalhar. Por que que eles não queriam se espalhar, né? Muito bem. Lembrando que a palavra torre, Migdal, em hebraico, significa aquilo que se engrandece. Aquilo que se engrandece à vista de Deus. Que é justamente algo que apela à soberba e ao orgulho humano. Pura e tão somente, né? Apenas isso. Ok. Perfeito? É isto. Ok. Agora, no verso 5, a gente vai entrar aqui, né, em outra metáfora, que eu quando li esse texto, né, eu pegava ele ao pé da letra, eu falava, se Deus é o onisciente, onipresente, onipotente, ninguém chega-se a ele, não tem torre que vai construir para chegar ao céu. Aí o Eterno diz no 5: e desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens. E disse o Eterno: eis um mesmo povo, aí vai entrar de novo, a mesma língua, né? Ou seja, a mesma rebeldia, né? Como você já explicou, para todo ele foi isto que fez começar a fazer. E agora nada o impedirá fazer tudo quanto intentar fazer. O Eterno agora. E desceu o Eterno para ver a edificação. Esse descer. Então, aqui nós encontramos, Geraldo, a exata noção do que se trata do texto como não sendo um texto literal. Por quê? Digamos, alguém como Deus, alguém como Criador, você consegue conceber a ideia de alguém como Criador, que segundo o pensamento bíblico e segundo o pensamento judaico, ocupa todos os lugares. Você acha que Deus teria condições de descer para algum lugar? Não, porque a gente costuma dizer, Deus está em ti, Deus está dentro de ti. Deus seria uma metáfora, é uma linguagem, uma alegoria. Uma alegoria? Porém, se a gente parar para pensar, vamos para o que interessa, nós que estamos nele, não ele está em nós. Quando a gente coloca que ele está dentro de mim, eu diminuo ele, faço ele pequenininho e coloco no meu coração. Mas se a gente seguir o padrão da metáfora, da alegoria, é nós que estamos contidos nele. Não tem como um homem fugir do Criador. Exatamente. Como já disse o salmista, né? Onde quer que eu vá, se eu subir acima das montanhas, tu ali estarás. Se eu descer ao mais profundo dos mares, ali também tu me encontrarás. Quer dizer, se subir lá em cima, né? Eu vou te derrubar de lá. Exatamente. Agora, a pergunta é, digamos, como é que alguém que ocupa todos os lugares pode descer a um lugar físico? Então, aí se eu interpreto toda a história como literal, por que então que Deus não desceu? Então Deus tem que descer. Deus tem que descer. Tem que descer. Se toda a história é literal, se houve uma confusão de línguas, se foi construída uma torre de pedra, não, de fato, lá na Babilônia, etc. Então por que Deus não desce aqui? Porque só aqui agora vira metáfora, entendeu? Entendi. Esse é o erro.
O erro é esse. É interpretar, digamos, de acordo com a conveniência. Aí está o problema. Porque até aqui todo mundo fala que é literal. Agora no verso 5, não, mas isso aqui é uma figura de linguagem, tal. Não, não é assim. Não pode ser assim. Porque você não pode quebrar o contexto e dizer que agora é figura de linguagem. Não. Porque o texto deixa claro. O hebraico, Então inclusive... fica aquele negócio. Não, esse serve para mim, mas esse aqui não serve. Então, aí no caso eu estou usando obviamente, uma falha intelectual. Eu estou, na verdade, sendo desonesto intelectualmente, porque até aqui, por minha conveniência, é literal. Agora no verso 5 não, daí já passa a ser simbólico. Ora, vamos ser coerentes então. Né? Então o que acontece? E não dá nenhuma transição, não há nenhuma transição no texto que mostre o contrário. O texto é claro. Vayered Hashem lirot et ha'ir ve'et hamigdal asher banu bnei Adam. O Eterno desceu para ver a cidade e a torre que construíam os filhos dos homens, os seres humanos. Ora, então por que aqui só tem que ser metafórico e todo o texto é literal? Não faz sentido. Agora, quando você olha os elementos, aqui nós temos uma prova clara que é algo, obviamente, metafórico, uma parábola. Então está aqui a chave, uma das chaves. Mas é difícil a gente... Eu mesmo, quando lia Deus desceu, poxa, qual a preocupação de Deus ter descido se Ele é o Criador e vamos desfazer essa torre que esse homem vai chegar... Aí a gente pergunta, o céu tem limite? Né? Muito bem. Quero falar na palavra porque a gente vai entrar nesse tema semana que vem, se não me falha a memória, mas há uma cobertura aí que ninguém passa, que ninguém entra, entendeu? O Eterno derrubou, mas se o Eterno sabe que o homem não chegará lá, para que ele desceu? Para derrubar o quê? E confundir a língua. É uma incoerência porque primeiramente fala que Deus desceu e depois desceu para quê? Desceu para ver. Ué, não está vendo? Não está vendo? Já não estava vendo lá de cima? Não é onisciente? Está tudo nele? Não é onisciente? É justamente por isso que as pessoas que interpretam isso de forma literal, eles caem vítima das gargalhadas dos ateus e agnósticos e dos céticos. Por quê? Porque eles acham absurdo isso. E é um absurdo. Os céticos ateus estudam, né? Sim, e é um absurdo. É um absurdo porque... Até aqui, então, é literal. Agora não, vira metáfora. Quer dizer, então, uma falta de coerência. Agora... porque para você ser um ateu, um cético, não é eu que estou começando agora, falar assim, não acredito mais em Deus por isso. Mas eles vão a fundo fazer umas pesquisas, claro, para afirmar porque ele é ateu. Entendeu? Ele não vai dizer, é só ateu porque eu nasci ateu, quero ser ateu, não acredito que fui criado, tal, e quero ser... Não, ele tem que fazer uma pesquisa, tem que ser um estudioso, né? Tem que ser de fato estudioso, é verdade. Bom, mas vamos aqui em frente então com a leitura do verso 7 para mim, Jota, por favor. Verso... Cadê meus óculos, hein? Levaram meus óculos de grau, passaram o rodo. O 7, né? Porque é o 7. Eu tô com 6. Cadê? Eu li 5 e 6. O 7 será que tá escondidinho aqui? Tá escondidinho. E eis um mesmo povo, uma mesma língua, para fazer todos eles. Foi isso que fez a começar a fazer, e agora nada os impedirá fazer tudo quanto intentarem a fazer. Ok. Como assim? Bom, primeiramente vamos então falar um pouquinho mais sobre o desceu, ok? Desceu. Vayered, e desceu. Você não acha que essa palavra e desceu é uma palavra um tanto quanto supérflua no contexto? Será que o texto não podia dizer apenas e Deus viu a cidade? E Deus olhou? Por que o texto menciona e desceu, Deus desceu? Não é à toa, não é em vão. Não existe uma letra, uma palavra na Torá que seja vã.
Essa palavra vayeret, a palavra desceu, o verbo desceu aqui, está aqui para nos ensinar algo. E o que nos ensina? Nos ensina digamos, em contraposição. Agora, só trazendo aqui na tradução está dizendo assim, vinde e desçamos. Aqui está no plural. Tudo bem que não desceu, é uma metáfora, mas esse desçamos está no plural. Como é que está aí no grego, no hebraico? Não, está no plural também, mas já vou chegar lá. Muito bem. Então, o que acontece? No verso 5 diz que Deus desceu. Isso. No verso 7, o texto diz, venham e desçamos. Isso. Né? Quem venha. Essa transição é interessante. Veja, vamos lembrar de um outro momento em que, no relato do Sinai, por exemplo, nós encontramos, de certa forma, Deus encontrando o homem e o homem encontrando Deus. Você lembra da ideia que eu passei para você acerca da Magen Davi, da famosa estrela de Davi? Lembro. Moisés subindo e o Criador descendo. Isso, exatamente. Veja que metáfora incrível, né? Ali no caso, a ligação entre o divino e o humano subindo, o humano ascendendo e Deus descendo. Ali é um outro encontro espiritual, metafísico, alegórico, que trata da junção, da união entre o divino e o humano para a entrega da Torá no Sinai. Né? Perfeito. Muito bem. Aqui nós temos uma outra situação em que Deus desce, entre aspas, mas agora para ver o comportamento mal dos seres humanos. E esse descer aqui representa justamente para apontar a condição do homem, a condição decadente. Então o texto fala que Deus desceu justamente para mostrar que Deus desceu ao nível do homem para perceber como era, que situação era aquela. Não que, obviamente, Deus experimentou a situação do homem, mas o texto diz que ele desceu porque da sua condição exaltada, ele precisava perceber até onde o homem, digamos, qual a profundidade do erro, do engano do homem. Então essa ideia de desceu representa exatamente essa condição divina. O texto menciona então essa ideia justamente para focar nessa questão do quão fundo o homem tinha chegado, quão profundo em suas transgressões e seus erros o homem tinha chegado. Uma decadência total? Uma decadência total. E veja, isso é em contraposição à torre. A torre é um local alto. E mesmo assim o texto fala que Deus desceu. Para mostrar que mesmo quando o homem edifica uma torre, entre aspas, Deus ainda está acima dela. Quando fala de construção dos tijolos, massa, argamassa, até chegar ao ponto de pedra, o que é essa metáfora de cozinhemos esses tijolos? Porque você vê ali falando de cozinhar tijolo. Não é cozinhar, não. Não é cozinhar, é assar duas vezes. Falou, aqui está cozinhar. Nós analisamos isso no outro vídeo, no vídeo anterior, né? E ali, também as pessoas que quiserem as respostas para esses temas, está tudo ali. Inclusive a comparação com o Lavan, com o branco, com o Labão, né? Nós fizemos a questão do queimar duplamente, que significa, digamos, deixar aquela condição original de barro branco e se tornar pedra, o coração do homem como pedra, insensível, né? Toda essa analogia metafórica, certo? Então, no verso 6, o texto nos diz que eram um só povo com uma só língua. Mais uma vez a ideia da língua. A ideia da língua que já existia várias lá no início, repartições das línguas. E sem dizer do primeiro homem que tinha 70 mil anos. Exato. Não é isso? Exato. A ciência nos ensina que o primeiro idioma foi há 70 mil anos, apareceu. Uma língua há 70 mil anos atrás. Que foi a primeira forma, a primeira expressão oral do homem, né? Por assim dizer. É verdade.
Então o que acontece? Aqui o texto diz que o homem não, ninguém mais poderia refreá-lo, ou seja, ninguém mais poderia impedi-lo de fazer aquilo que ele quisesse. Ou seja, o homem estava por conta. Agora eu queria fazer um link no versículo aqui do 2 de Gênesis. Quero ver se ele tem alguma coisa a ver, se eu estou fugindo. Se eu estiver fugindo do tema, você me corrige. Aqui no texto do 11 a gente vai dizer que desceu. Deus desceu e mais abaixo desçamos, tá? No plural. Desçamos quem? Só que no capítulo 2 de Bereshit, no verso 22, e eis que, diz o Eterno, o homem tornou um de nós. Ele também usa a palavra o Eterno, aqui é o Yud Vav, aqui o Eterno Deus, o Eterno Todo-Poderoso, o Eterno das Forças, não é isso? Seria isso? Isso. Eis que o homem tornou um de nós, também está no plural. Ninca está fugindo do tema, como é que é? Desçamos. Não está fugindo não, Geraldo. Só que assim, o link é interessante, mas depois a gente conclui aqui e a gente vai chegar exatamente nesse ponto lá do Gênesis, capítulo 2. Perfeito. Muito bem. Por enquanto, o que aparece aqui é apenas um personagem, dizendo que ele desceu, Deus desceu. Tá? Só que esse Deus desceu para ver, a construção, o Eterno, no caso, é uma representação do Deus manifesto, ou seja, da parte imanente divina, que nós chamamos de Elohim. Né? Que geralmente é acoplado com o nome Yud Rei Vav Rei. Né? Esse tem forma? Não tem forma. Deus não tem forma. Né? Não tem forma, não tem corpo. O Rambam deixa bem claro isso. Ocorre, digamos aqui, foi a intenção do autor foi deixar claro essa distinção entre quem governa, quem coordena as forças, no caso Yud Rei Vav Rei no verso 5, e o verso 7 fala desçamos, porque aqui no caso a ideia jamais é realmente plural. Plural por quê? Porque o termo Elohim é plural. O termo Elohim não aparece aqui, mas o desçamos aparece aqui. E o desçamos é o Elohim. O desçamos é o Elohim. Por quê? Qual é o meio pelo qual Deus age na criação? Qual é o meio pelo qual Yud Rei Vav Rei, o Eterno, melhor dizendo, age na criação, se não por Elohim? E o que é Elohim? Elohim, mal traduzido, é Deus. Porém, a confusão persiste até hoje. Elohim significa simplesmente forças. Forças, princípios naturais, leis físicas que moldam a criação, que dão forma à criação, que sustentam a criação. Muito bem. Se alguém fosse traduzir, ou se você fosse traduzir um Taná hoje, não seria tão aceito, porque passaram 2000 anos e ficaram nesse erro e tornou-se uma verdade, né? E hoje em dia a grande questão é que precisa ser explicado isso. Que esse Nerdá aqui, Hava Nerdá, ve Navlá, ou seja, vinde, desçamos e confundamos ali, Sfatam, a sua língua, isso na verdade é uma alusão ao meio pelo qual Deus opera no mundo. Veja, o meio pelo qual Deus opera no mundo é um meio plural. Por quê? Existem N leis, princípios físicos que dão forma a este mundo e que mantêm esta criação. E essas forças, sim, elas são plurais. Por isso que é chamado de Elohim, né? Elohim. Quando eu já ouvi na biologia falar, e confirmo, você que tem bom conhecimento aí, está lá, está no nível avançado, só sei que você não vê ninguém pelo retrovisor, entendeu? Você não vê ninguém no retrovisor e está metendo o pé. Ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Então, o telefone tocou aqui, complicou. Mas pode seguir, ninguém ouviu não.
telefone, eu tenho que desligar esse celular, que agora que eu estou no computador era para ter desligado. Mas eu estava no raciocínio que das pessoas explicarem esse texto na essência como ele é. Se as pessoas vão ter como uma heresia uma Bíblia no Taná, explicando os detalhes, ou no rodapé, a gente sabe que a Igreja Católica ela tem um rodapé, ela cita dos livros que tiraram mais a Bíblia, a própria judaica, só alguns, que é o Rumash, que eu tenho aqui, que tem algumas discussões embaixo dizendo o que fulano quis dizer com aquilo, né? Mas uma Bíblia comum não tem. E a gente vê o povo comendo o literal. É lamentável isso, porque o literal sempre vai dar esse problema sério aqui, né? Com certeza. Bom, João, então aqui é o seguinte, nós já sabemos aqui agora de quem se trata, essa distinção, essa separação que aparece aqui. Desçamos, né? Desçamos e confundamos ali. Mas veja que o verso 5 já diz que o Eterno tinha descido. Ah, não, agora eu lembrei o que eu ia falar. Veio na mente. Baseado na biologia, na química, por exemplo, eu já ouvi falar que o nosso corpo ele tem 16 elementos que a Terra compõe, da própria Terra. E esses elementos foi implantado pelos o que desceram, os Elohims? Não. E é isso? Não, mas essa é uma outra temática também, né? Mas, Temática? enfim, uma outra temática. Bom. É que vai surgindo, a mente vai clareando assim, entendeu? É uma outra temática. Mas então, aí o que acontece? Elohim, então, desce aqui no verso 7. Eu quero chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo, Geraldo, que no verso 5 já fala que o Eterno desceu. Isso. Desceu para ver a cidade. Agora, depois no verso 7 fala desçamos. Ou seja, esse desçamos não refere-se ao próprio Eterno, porque o Eterno já tinha descido, por assim dizer, né? Ainda que fosse uma parábola, ainda que seja uma parábola ou uma metáfora, o verso 7 fala desçamos. Mas espera aí, o verso 5 já fala que o Eterno desceu. Ora, então, no verso se o Eterno desceu no verso 5 para ver a cidade e a torre, esse 7 desçamos e confundamos não significa ele, exatamente ele, porque na verdade ele já tinha descido, por assim dizer. Então aqui são os Elohims que vai agir. Elohim que age aqui, porque é justamente por esse meio que Deus age, que o Eterno age na criação. Veja que ele só veio, algo assim, na metáfora, na parábola, para inspecionar, né? Aí quem vem e faz a obra toda, o trabalho todo, é o plural, né? Elohim. Desce e confunde a língua dos habitantes de Babel. Agora, claro, essa ideia de confundir a língua, daí cabe uma análise aqui, né? Aqui é profundo. Se já havia língua lá no início lá do 10. Bom, como já sabemos não tratar-se de idiomas, então é óbvio que aqui precisamos ver com melhor atenção o que seria esta confusão. Vamos lá. Seriam os rebeldes, próprios rebeldes se rebelarem contra eles mesmos. Sim. Olha só. Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, ou seja, todos mantêm um só e mesmo intento. Todos queriam a mesma coisa, né? Agora, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam a língua um do outro. Olha só. As forças de Gevurah, que é o juízo divino, pelas quais Deus traz seu julgamento ao mundo, se encarregariam de transtornar os planos do homem. Ou seja, Elohim estamos falando aqui. A língua única, ou seja, o único intento do seu coração era a rebelião, como o nome Nimrod já nos revela. Então, esse rei metafórico é aquele que governa Babel, ou seja, que governa a confusão, a mistura. A partir de então, não teria apenas uma língua, ou seja, uma única intenção de rebeldia. Fato é que na imediata sequência do relato de Babel, nós notamos a menção de Shem, filho de Noar, e a sua linhagem, que segundo aprendemos foi a linha que preservou a verdade e a fidelidade ao Criador em meio a um mundo tenebroso e confuso, até o advento de Abraão. Perfeito. Então,
o que nós percebemos é que a partir dessa divisão e dessa divisão de línguas, entre aspas, de intenções, o que nós percebemos é que o mundo se tornou cada vez mais rebelde, cada vez mais voltado para cima, voltado para baixo. Mas foi o próprio os elohims que confundiram o homem, jogaram o homem mais no buraco ainda, né? Exato, porque a intenção do homem era maligna, pelo fato de querer levar uma torre com os próprios esforços, né? Ou seja, proclamar sua independência de Deus. E você sabe que o juízo, ele vem com severidade. Ele não vem, não é uma... Se fosse um perdão, se fosse um exemplo da misericórdia divina, nós não teríamos aqui, digamos, essa ideia de espalhar pelo mundo e o homem se tornar cada vez pior. Mas tem algum midrash que fala de algum arrependimento? Ou ele já estava com o coração petrificado mesmo? Não, o homem já está. Tanto é que, qual é a conclusão de Deus no relato, mesmo no relato anterior ao dilúvio? Você lembra? No relato anterior ao dilúvio, antes desses eventos aqui, né, ou concomitante a esses eventos, o que nós percebemos é que o homem, na verdade, Deus olha para a terra, diz o texto, e vê a terra cheia de corrupção e de maldade, né? E ele diz, a inclinação do homem é má desde a sua meninice. Né? Isso. Não é verdade? Então, a inclinação do homem já era má antes disso, antes desses eventos. Só que ela se tornou, depois mesmo dos eventos do dilúvio, ela se tornou cada vez pior. Pior. Ou seja, quando Abraão surge na história, o mundo estava num caos. O que acontece? Os rabinos dizem que o período em que Abraão vive era um período de caos. Caos total. Abraão foi uma única luz no mundo naquela época. Interessante que a gente vê alguns mensageiros das escrituras da Bíblia falar das bênçãos de Abraão, né, dos dízimos de Abraão, de Melquisedeque, mas não vê esse caos que Abraão passou, né? Não, porque Abraão, na verdade, ele foi herdeiro. O legado que deixaram para Abraão, na época dele, foi esse legado aqui, um legado de confusão, onde as pessoas, cada um buscava o seu próprio interesse, cada um buscava o seu próprio bem-estar, as pessoas tinham várias formas de rebeldia, vamos colocar assim, né, contra Deus. Ou seja, o mundo estava tenebroso, tanto é que Abraão era a única luz naquele mundo. A única luz foi Abraão naquele momento, né? Por isso que ele é chamado do pai do monoteísmo, do novo monoteísmo, a partir, digamos, dessa linhagem abraâmica, da linhagem que veio de Shem, né? Filho de Noah. Lembrando, deixando claro que Abraão não era judeu. Abraão não era judeu, exatamente. Então, o que você percebe? Você também consegue ver, porque as pessoas muitas vezes, Geraldo, elas têm a noção ou a impressão de que o relato de Babel ocorre depois do dilúvio. Isso não é necessariamente verdade. Porque o relato de Babel refere-se na verdade, à personalidade humana, não é um evento histórico. E a personalidade humana já era negativa, já era ruim antes do dilúvio. Você sabe disso. Entendi. Né? Então isso aqui, o texto de Babel é um texto maravilhoso, profundo, por quê? Porque é um texto sempre presente, é sempre atual. Ele é sempre atual. Porque olhe para o mundo agora, pare e olhe para o mundo e veja se você não vê exatamente isso que a gente está estudando aqui. Com certeza, a gente não sabe nem o que fazer. E não é exatamente isso. Você não consegue ver, por exemplo, a mídia, você não consegue ver, por exemplo, o mundo aí fora, digamos... Não, a gente vê a mídia... A mídia, né? Vamos falar falar do mundo, contexto, falar do Brasil, só para a gente ter um exemplo. Mundial, né? Os próprios nossos juízes que eram para julgar, eles estão legislando, né? Sim. Contra, transtornando a justiça. Exatamente. E deixando o povo indignado até um momento que o povo vai se explodir. Vai ter um momento que não vai ter como aguentar essa situação. O que você vê? Você não vê a mídia construindo torres do ego?
Torres a do mídia ego. construindo. Torres, Rebeldia pura. torres do ego. Você vê o que? O mundo sempre, digamos, indo cada vez mais para baixo, num vale profundo. Você vê, digamos, aí uma guerra de Ideologia. ideologias, uma busca pelo ter razão. As pessoas querem ter razão, essa confusão danada. Na verdade, Querem mudar o mundo na marra, né? na marra, exato. Então o que acontece? Todo esse tipo de situação, ela é presente. Essa história foi deixada para nós como um legado, para que o homem perceba as consequências dos seus pensamentos, dos seus atos, né? Então você está dizendo que nós corremos risco. Sim, nós estamos vivendo esse episódio, e é importante que você note, no caso, Geraldo, que a Torá, eu quero deixar uma mensagem bem clara aqui no final da nossa aula de hoje, que já estamos inclusive terminando a questão da torre, né? A torre. Vai embora hoje a torre. Só alinhavando, só deixando alinhavado aqui um pensamento importante. Gente, a Torá não é uma obra comum. A Torá não é um livro de historinhas que fala de um homem que veio do barro, de uma mulher que foi tirada da costela, de uma torre que foi construída. Não é isso. Se fosse só isso, esse texto aqui não teria o menor sentido para nós. Se fosse só isso, qualquer livro de história poderia ser melhor que a Torá. Ou a Torá nos ensina coisa que realmente é para a vida e para a vida toda, conceitos eternos, ou ela não é um livro revelado por Deus, ou ela é apenas um outro livro qualquer. Então, é preciso abordar a Torá como uma nova visão, uma visão limpa de literalidade. E esse é o convite que eu deixo para todos aqui que são amantes da Torá, da lei divina, e que querem estudá-la a fundo. E eu confesso para você que cada aula, seja na segunda sobre o hebraico, sobre a Torá, eu fico mais encantado, porque estamos ainda no capítulo 10, né? Mas eu falei lá do 2, né? O homem tornou um de nós, só um texto que você ia comentar, ali quem é nós? Ali então, esse nós são os Elohims também. Mas eu fico impressionado, até porque a gente não tem como entrar numa discussão que eu falo, num debate com as pessoas que leem a Bíblia literalmente como está escrito, a infalível palavra de Deus, né? Eles falam assim, mas pega no português, como ela foi traduzida pelo João Ferreira de Almeida, se eu me falha a memória, foi traduzido o Novo Testamento, e ele pegou o antigo não, da Torá fala antigo, vou entender melhor, até Ezequiel 28, se eu não me engano. Só que ele traduziu do latim para o português, e não tinha vocabulário para encaixar na palavras correta, e não tem um comentário no rodapé. Aí que está o problema. Não é isso? A tradução sempre é um problema, né, gente? A tradução sempre é um problema sério e a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Mas enfim, Jaldo, assim nós fechamos então a aula, então nós começamos uma nova temática, né? Vamos anunciar agora não, né? Surpresa? Surpresa. Surpresa? É surpresa. Surpresa. Faça a sua pergunta aí, tira a sua dúvida, acesse o canal do João Alves Correia e pode fazer seu comentário, sua crítica, a gente não vai ficar chateado, não vai xingar a gente, né? Vai xingar, né? Se me xingar, eu vou esbagaçar, né? Eu vou dar quase que eu esbagueci o Moacir. O Moacir falou um negócio lá que eu não entendi a frase dele, depois eu falei, Moacir, não, cara, que aula é excelente, não sei o quê. Vamos, pessoal, vamos estudar. Olha, o momento é esse. O momento é esse. Eu fico muito feliz. Não sei quantos anos, se o Eterno me der 20 anos ainda. Eu sou um pássaro ferido, mas a mente está muito boa. E vamos para cima dele. Bora. Então quero te agradecer aí mais uma vez a sua disponibilidade.
para trazer esses conhecimentos. Algumas pessoas podem perguntar, não, da onde o João Alves traz esses conhecimentos? É o verdadeiro mesmo? Em quem a gente crê? Como é que vai ser? Uns falam uma coisa, mas é verdade o que ele fala? Qual o conselho você daria para as pessoas, João, que têm a dúvida, será que ele está falando viagem, está falando alguma coisa? Qual o conselho você daria? Eu continuaria dando o mesmo conselho que eu sempre dei. Estude e investigue por conta própria. E sem paixão de causa. Né? No hebraico, principalmente o hebraico. Né? E se aprofunde nos temas da Torá, da tradição. Os livros da tradição também são importantíssimos, né? Dos sábios, para a gente poder ter uma noção melhor do que está falando, do que está lendo. Isso é importante. Mas o principal conselho é estude e averigue por conta própria. Né? Na verdade, as pessoas não devem acreditar na ideia nas pessoas, mas sim devem acreditar naquilo que elas mesmo derivam da própria razão. Né? Razão, mas nunca emoção. Porque toda vez que eu vou com um pensamento para interpretar um texto, com o meu próprio pensamento, é natural que eu vou encontrar contradições. É natural que eu não vou, obviamente que eu vou enfrentar barreiras e não vou conseguir compreender corretamente. Né? Show! Fala do seu livro, que será um dos temas mais para frente. Esse livro aí vai pegar fogo. Muito bem. Aharit Hayamim, o livro das últimas coisas. Quem quiser adquirir aí, é um livro sobre alma, sobre ressurreição, reencarnação, mundo vindouro. O anti-messias, tem anti-messias também no judaísmo, sim, gente. Eu quero saber desse anti-messias no judaísmo. Porque eu já sou um anticristo, com todo respeito ao cristão, eu já sou um anticristo, né? Sim. Então, o que acontece? Tem também essas noções no judaísmo, né, histórico, clássico, né, na fé judaica. Então, todos esses elementos que vocês desejam conhecer, essa temática, entre em contato pelo WhatsApp, que vai estar disponibilizado ali, e a gente conversa então sobre como adquirir o livro das últimas coisas, ok? Beleza pura! Isso, Geraldo. Estamos aí. Feito, até segunda na nossa aula de hebraico, e quarta-feira tem um tema que é pauta atual, vai dar o que falar também. Só podemos falar que é pauta atual, que é realmente bem polêmico e é dos dias de hoje, né? Dos dias de hoje, está bem atualizado, né? Perfeito. Okay? Beleza pura. Geraldo, João, um abraço. Aquele abraço. Sorai, Tovim. Até a próxima, então. Até a próxima. Até lá. Um abraço. Um abraço.